Vamos começar mais um Empreenda Santa Catarina. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, que vai mostrar uma viagem muito bacana que uma equipe, uma comitiva do Sebrae Santa Catarina fez até a cidade de Barcelona, na Espanha. O que tem lá que pode servir aqui para a gente de lição, né? Principalmente no que se refere a cidades inteligentes. Claro, você já deve ter ouvido falar nessa palavra, né? Nessa cidade inteligente. O que seria, na verdade? Então, o programa de hoje vai mostrar como que os empresários, gestores públicos e privados, né? O que eles realmente conseguiram trazer de lá, né? De Barcelona para cá e que pode servir de exemplo e de modelo para implantar em várias cidades catarinenses também. Então não sai daí, nosso programa muito especial está começando agora, Empreenda Santa Catarina. Aliás, eu quero mostrar para vocês agora um VT que foi gravado lá durante essa viagem, né, em Barcelona, lá na Espanha, porque a gente quer entender um pouquinho, né? Será que a sua cidade, por exemplo, aqui em Santa Catarina, pode ser considerada uma cidade inteligente? Né? Será que Florianópolis é uma cidade inteligente? Será que Blumenau é uma cidade inteligente? A sua, por exemplo? E, na verdade, o que a gente quer saber é exatamente o que é isso, né? Que assunto é esse? Então, olha só o que essa equipe, essa comitiva do Sebrae encontrou lá em Barcelona, na Espanha. Veja. O que seria uma cidade inteligente? Seria uma cidade sem problemas de trânsito, por exemplo? Ou seria um lugar cheio de facilidades para os moradores não perderem tempo em tarefas do dia a dia? Bom, no futuro próximo, robôs como esse poderão ajudar em várias atividades. Mas não é só isso não. O conceito de cidade inteligente é relativamente novo, mas já tem grandes exemplos na Europa, como um distrito em Barcelona totalmente revitalizado para deixar a cidade mais moderna e fácil de se viver. Na comitiva do Sebrae, empresários e gestores públicos viram o que há de mais inovador no mundo para trazerem como inspiração para Santa Catarina. O grande congresso de nível mundial traz ideias, inovações, insights para que as pessoas, gestoras de cidades como nós, possam implementar questões e novas tecnologias para que as nossas cidades sejam mais inteligentes e assim a gente preste um melhor serviço para a nossa comunidade. A comitiva também visitou um grande evento de incubadoras de startups. E cada aprendizado vai servir como modelo para as inovações que Santa Catarina precisa. Estivemos na parte da manhã no The Factory, que é uma incubadora de startups voltadas a desenvolver soluções da indústria 4.0. Então, são startups voltadas à manufatura. E agora estamos na Tech Barcelona, onde é um grande instituto de incubação voltado para eixos estratégicos da cidade de Barcelona, onde as empresas vêm aqui a ser incubadas e desenvolver soluções para os setores produtivos de Barcelona. Foi um grande aprendizado ao longo desses dias, muitas conexões importantes para o nosso ecossistema e o evento ele também é inspirador, né? A gente começa a entender novas tecnologias, o que as cidades fora do Brasil estão fazendo para se tornarem cada vez mais inteligentes e a gente consegue aprender muito e essas conexões com a gente é super importante. O nosso foco, conseguimos contactar todos eles e levar nossas empresas, se possível, para o mercado europeu com essas conexões. As missões internacionais do Sebrae são grandes oportunidades de ver o que dá certo lá fora e o que pode ser implementado nas nossas cidades catarinenses. São mais de 20 pessoas, lideranças de prefeituras, de entidades empresariais, ambientes de inovação, para que todas essas pessoas pudessem ver a importância da especialização inteligente, para que os ecossistemas sejam mais especializados, que os ambientes de inovação atuem com maior foco e que com isso não haja competição, mas cooperação, colaboração e complementação. Muito bem, daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais para a gente entender de uma vez por todas o que é uma cidade inteligente e o que, afinal, também as pessoas, né, trouxeram de lá da Espanha e que pode ser utilizado também aqui no nosso estado. Então não sai daí que o Empreenda Santa Catarina volta já já.
E olha, eu estou aqui curioso para saber o que a comitiva do Sebrae encontrou lá em Barcelona, na Espanha, né? Nessa missão empresarial que foi muito bacana, com certeza. E a gente convidou aqui a chefe do Departamento de Tecnologias Urbanas da Prefeitura Municipal de Florianópolis para a gente entender o que aconteceu lá e que a gente pode trazer como modelo aqui para Florianópolis e para tantas outras cidades catarinenses. Cibele Assmann, tudo bem, Cibele? Como é que você está? Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Imagina. Aliás, eu imagino que vocês realmente devem ter muita informação, porque vocês viram palestras, várias feiras de Smart Cities, né? Exatamente. De cidades inteligentes. Primeira coisa que eu queria te perguntar, para você, o que é uma cidade inteligente? Que é a pergunta que a gente fez no VT agora há pouco, que a gente mostrou. Esse é um questionamento bem interessante, porque, na verdade, esse conceito ele tem evoluído durante os anos, né? No começo, a gente realmente pensava que uma cidade inteligente, o que seria, né? Cheia de sensores, onde tudo se automatizava, abria automático. Sim, cheio de robôs também. Cheio de robôs, né? E, na verdade, o que tem acontecido nos últimos anos é que esse conceito tem evoluído para cidades que atendam com qualidade aos seus moradores, e elas sirvam para as pessoas, então sejam cidades mais humanas e melhores de qualidade de vida para as pessoas. E isso, claro, através da tecnologia. Então não adianta ser a tecnologia em si, por si só, mas que ela traga essa qualidade de vida para as pessoas. E então tem que ser, consequentemente, a gente tentando trabalhar nos temas mais atuais, sustentável também, né? Pensando na questão de mudanças climáticas, resiliente, essa cidade tem que ser bem mais ampla do que só sensores de tecnologia, né? E aberturas de portas e robôs atendendo as pessoas, né? Então, o Sebrae sempre participa, né, dessas missões internacionais e essa foi uma das missões, né? Exatamente. Todo ano vocês fazem? Na verdade, o Sebrae, ele organiza isso anualmente, né? E para outros locais também. A Prefeitura de Florianópolis, nesse momento, participou, né? Dessa vez nós tivemos a oportunidade, né? Tivemos 4 pessoas participando do evento, né? E podendo ter essa oportunidade grande de, tanto pela Prefeitura quanto pelo Sebrae, de participar. Foi ótimo. Mas agora eu quero saber, vamos tentar aqui esmiuçar um pouquinho mais, né, do que aconteceu lá nesses eventos em Barcelona. Por exemplo, lá vocês participaram da Smart City Expo 2023, né? É uma feira, né, uma exposição de cidades inteligentes, quer dizer, tem cidade do mundo inteiro e tal. O que você viu lá de mais importante em termos de tecnologia, de inovação, de uma cidade inteligente e que pode servir aqui para a nossa cidade também? Então, a feira ela é muito grande lá, né? Na verdade, nós temos estandes de vários países que tentam demonstrar as tecnologias que estão vendendo, as tecnologias que eles estão aplicando nesses países, né? Então, além das empresas que vão lá de forma privada e até pequenas startups também, tinha espaço para todo o tamanho de empresa. Isso é muito interessante, porque tu vê empresas mundialmente conhecidas, né, na área de tecnologia, mas tu vê as menores também, né? E todo mundo tendo oportunidade. Então, a gente vê sensores para medir tudo que é tipo de coisa dentro da cidade, desde a qualidade do ar, de certos espaços, né? A questão de trânsito, conseguir medir o tipo de equipamento que está passando por ali, se é um caminhão, se é um ônibus, que hora, qual a velocidade, para se poder calcular um pouco melhor a questão de mobilidade e ver questão de geração de energia solar muito forte também, em vários momentos, né? A gente podia estudar. E aí, além disso tudo, havia, por exemplo, um dos exemplos interessantes, tinha gente gerando energia em praças pela raiz das plantas que estavam pela decomposição das plantas que estavam plantadas naquela região, né? Fizeram uma mini praça no meio do evento e gerando energia. Então, a questão da sustentabilidade está muito forte, né? E lá no evento a gente tinha também palestras que daí acompanhavam. O tema, por exemplo, de mobilidade era um deles, edifícios verdes era um outro tema. Então, falar toda a questão da construção sustentável, o que tem que se aplicar nos prédios para eles serem mais sustentáveis e mais inteligentes. Porque na hora em que ele é sustentável, ele é mais eficiente, né? Energeticamente, e então, ele é inteligente também, né? Essa questão da sustentabilidade, da eficiência, está muito relacionada com a questão da cidade inteligente. E muito interessante também que na feira tinha ainda um outro pavilhão, um outro espaço com palestras completamente disruptivas, assim, onde os caras estavam palestrando sobre células, gerando energia, de como a célula... Quer dizer, questões que estão além
ainda da inovação mais comum, mas que daqui a pouco provavelmente estão na nossa vida do dia a dia, né, incorporadas, né? Bom, você como arquiteta, né? Você tem a sua formação como arquiteta urbanista. Sim, isso. Eu acho que você olhou para o evento, né, com um foco já muito determinado, né? Sim. Então você acha que algumas daquelas experiências pelas quais você passou lá, você consegue trazer alguma coisa para Florianópolis? Com certeza, tanto da Expo, né, do que a gente viu lá na Expo, pegamos contatos de várias empresas, né, e inclusive às vezes universidades, né, porque a gente via lá universidades mostrando seu trabalho. Tinha uma área muito grande relacionada a planejamento urbano também, como fazer essa questão da participação popular, que é uma questão interessante, né, de como se trabalhar. E aí, além disso, claro, dentro das outras visitas que a gente fez pela cidade, a gente pode ver muitos outros exemplos interessantes que a gente pode trazer para Floripa e aplicar, inclusive, na região, né, como também no estado, né? Em outras cidades também, né? Exatamente. Agora, assim, de tudo que você viu, tem alguma experiência, algum aplicativo, alguma tecnologia nova que talvez até você já tenha apresentado para o prefeito Topázio, ou para as equipes lá da prefeitura? Como é que foi isso? Não, a gente na verdade, a gente já teve uma primeira conversa, né? E agora a gente, como são várias áreas da prefeitura que tiveram lá presentes, também foi bem interessante. Cada um tem um olhar diferente do que pôde trazer, né? Na parte de planejamento urbano, de cidades inteligentes, por exemplo, que é a área que eu mais me relaciono, a gente viu muito de empresas que fazem estudos interessantes de mapeamentos importantes que a gente precisa para a cidade, principalmente em relação à questão de mudanças climáticas e outros mapeamentos importantes que antigamente a gente precisava fazer, talvez com o levantamento de um técnico indo a campo, né? E hoje a gente já tem isso feito por drones, né? E com levantamentos de satélite, estudos que já vêm completos, né? E coisas que a gente pode trabalhar tendo mais agilidade e eficiência dentro do poder público, que isso é muito importante, né? Redução de custos em relação à questão de estudos e implantação de outras técnicas também, como eu te comentei na parte de mobilidade, né? E na parte de drenagem urbana, na parte de infraestruturas urbanas, né? Que é uma questão que hoje está muito em voga também por questões de inundações e tal, que a gente está tendo, de alagamentos na cidade. Então, sensores que medem esse tipo de questão, que alertam a defesa civil, ao risco em relação a essas questões. Lembra qual cidade que mostrou isso? Não? Na verdade, a gente viu em vários locais isso colocado, né? Com essas possibilidades. Que conseguem prever até o nível de chuva que vem? Não, pela quantidade que já está chegando, né? Não prever. Na verdade, esse tipo de sensoramento é mais em relação ao que está acontecendo agora e ver como é que está o sistema de drenagem, porque muitas vezes, como em Florianópolis, a gente tem um problema de marés e tudo mais, são várias questões que estão relacionadas. Então, se aquela drenagem não está saindo bem e tal, a questão do lixo também, né? Que tu pode ter um sensorzinho dentro da questão do lixo para buscar o lixo, retirar o lixo. Então, tem várias questões dos resíduos, né? Que podem ser trabalhadas e que eles estão propondo soluções diferenciadas. Na verdade, hoje em dia a gente vê que em qualquer momento, em qualquer situação que hoje a gente nem vislumbra que possa ser um problema, já tem alguém pensando numa solução. Isso é muito bom. Né? E lá, eu acho que a maioria das cidades lá eram europeias ou tinha também dos Estados Unidos? Tem de todas as, mas assim, a Europa realmente ela estava mais forte, obviamente, né? E a Espanha em si também, né? Com estandes da Catalunha mesmo. Então eles tinham mais força também pela facilidade, mas a Europa em si era realmente que estava mais presente. Agora, Cibele, um problema que a gente tem e que é muito corriqueiro, principalmente em Florianópolis, nas grandes cidades, né? Também Blumenau, Joinville e tal, que é a questão da mobilidade. Lá, por exemplo, várias cidades demonstraram algo que possa resolver, por exemplo, ou pelo menos amenizar, né, o problema dos congestionamentos, dos trânsitos aqui nas cidades? Então, Barcelona em si já é um exemplo para a gente, né, de como eles trabalham a questão dos vários tipos de transporte público que eles têm. E a gente teve a oportunidade também de ter uma palestra com uma pessoa da Prefeitura de Barcelona e conhecer um pouco mais, né, como é que funciona essa questão toda. E aí, lá em Barcelona mesmo, eles têm uma possibilidade de modais muito grandes, né? Aqui no final a gente tem o ônibus, o carro, caminhar e andar de bicicleta. É o que a gente tem, né? Aqui a nossa possibilidade no Brasil, em geral, é isso. Em algumas cidades tem metrô e tal, mas nas cidades, né, tamanho médio, que nem a nossa, são as possibilidades. E lá não, eles têm
5 ou 6 tipos já de transporte público de opções interessantes para que tu possas utilizar, né? Não é só um metrô, é um trem, é um tram, né? Então eles têm mais possibilidades, inclusive eles têm lá em Barcelona também um teleférico que funciona turisticamente, mas também como transporte público, né? Olha só. Então a gente tem, quando tu vais escolher a maneira de como tu vais circular pela cidade, tu tem muitas opções, né? E além de tudo, uma cidade que também está conectada, né? Então pensa-se muito em como as pessoas vão caminhar, vão andar de bicicleta, vão fazer outros tipos de transporte, né? E além disso, na própria feira a gente viu outras possibilidades interessantes, né? E uma das coisas que está muito sendo trabalhada em todo que é lugar é a questão da mobilidade elétrica, e aí a eletrificação dos carros, dos ônibus, né? E além de outros tipos de combustíveis também. Lá tem, por exemplo, aqueles patinetes, como tem em Floripa aqui? Não, agora eles estão sem lá, né? Lá na tá verdade, sem. está sem, mas na verdade eles já tiveram, né? Então eu acho que agora eles estão com as bicicletas, né? E aí, assim, várias... Mas isso eles não colocam nunca como uma solução, na verdade, acho que a bicicleta eles levam mais como uma solução, né? O patinete é mais acessório, né? Mas a gente vê muitas pessoas caminhando. Por quê? Porque as calçadas são boas, são amplas, né? Tem uma boa circulação, uma boa conectividade, então as pessoas usam esse sistema todo que eles têm lá como opção também. Não é inovação, mas é inovador, porque no final, hoje em dia, as pessoas preferem pegar o carro, né, do que exatamente caminhar. Acho que tem talvez até um problema mais cultural também. O brasileiro adora carro, né? Já por si só. Sim. Agora, aqui a gente tinha, um tempo atrás, 2 projetos que poderiam ajudar muito, né, na mobilidade. Um era o metrô de superfície, que já tem bastante tempo, né, até que passaria por cima da Ponte Hercílio Luz. E outro seria até um teleférico também, ligando o centro ao Morro da Cruz, do Morro da Cruz lá para a Trindade, para a Universidade Federal e tal. Você acha que isso ainda é possível fazer aqui? Eu acho que tem estudos que se pensa nisso. Eu sei que dentro da prefeitura está se estudando vários desses... Porque, na verdade, a gente tem que estar sempre aberto, na verdade. Sim. E essa possibilidade de ter mais modais e mais opções que eu acho que é interessante, né? A multiplicidade disso. Então, está se estudando sempre. A gente está sempre tentando buscar caminhos diferentes, né? Para a gente resolver nossos problemas. Esse é, acho que, um dos pontos que é... E que isso Quando a gente vai para fora e vê as outras realidades, as outras opções, começa... Muitas vezes não é uma solução pronta, que é o que eu ia te comentar também, que vem lá de fora, mas como tu adapta ela à tua realidade aqui, né? E aí em termos de vocação, por exemplo, para os municípios menores, como é que um município pequeno vai lá para Barcelona e tenta buscar referência? Claro que dá, porque na verdade tu sempre tem que voltar e olhar a tua vocação, né, local, mas tentar utilizar dos instrumentos que eles colocam ou das experiências que eles tiveram para ampliar aquilo que tu tem local também, que também é uma coisa que muitas vezes não é vista e se tenta colocar e inserir né, um conceito que daí não é o ideal, né? Porque mas essa oportunidade de tu poder olhar e ver outras metodologias, outras maneiras de fazer e trazer isso para a tua realidade é que eu acho que é o interessante, né? Entendi. Até porque Florianópolis tem uma outra geografia diferente lá, nós estamos numa ilha, né? Então não se sabe se realmente o metrô de superfície seria a solução ou daria mais problema, porque teria que construir muito mais, né? Até a Universidade Federal, alguns bairros, etc. Agora, assim... Uma cidade inteligente não é só a mobilidade, né? Tem outras características também, como a economia criativa. Queria que você explicasse um pouquinho esse além, né? Porque muita gente pensa que cidade inteligente é apenas só tecnologia, mas vai um pouco além disso? Vai, com certeza, né? Na verdade, a questão da cidade inteligente, ela está espraiada em todos os temas, né? Deveria estar. Para a cidade ser inteligente, ela não vai ser só tecnologicamente inteligente ou ter só empresas de tecnologia dentro dela, né? E aí não torna a cidade inteligente. Na verdade, ela pode ser uma empresa de base tecnológica, mas ela não é uma cidade inteligente. Então, a gente tem que ter a questão da inteligência dentro da gestão pública, por exemplo, para tornar a gestão mais ágil. Isso é uma cidade inteligente, né? Na questão da gestão. Na questão econômica, né? Podendo estar trabalhando, que nem tu comentaste, com a economia criativa, com outras áreas da economia que sejam inovadoras, né? E que possam trazer benefícios e trazer o viés, vamos dizer, do local, como eu estava te comentando. Por exemplo, um dos locais que a gente visitou lá em Barcelona, Barcelona Tech, né? É um centro de inovação. Uma das áreas que eles estão desenvolvendo lá é a economia azul, que é a economia baseada nas questões do mar.
está lá dentro da área de tecnologia. Nós também aqui em Florianópolis temos, né, esse mar todo no nosso entorno, a lagoa, quer dizer, temos a questão da economia do mar muito forte. Né? E a gente pode sim desenvolver a economia azul, né? E dentro das startups da cidade como um foco importante. Né? Lá tinha também a The Factory. Isso. O que é a The Factory? A The Factory é um centro de inovação também, a gente está falando de vários, né? A cidade tem muitos centros de inovação espalhados dentro pela cidade, não estão todos localizados num local só, né? E a The Factory é justamente um centro de inovação que está mais focado na indústria 4.0, é na indústria mesmo. Então, eles têm várias empresas lá dentro, startups ou aceleradoras que estão trabalhando com questões focadas na indústria. Esse, na verdade, centro de inovação, ele é um centro de inovação até urbanisticamente estranho, porque ele fica isolado perto do porto, não tem muita conexão no entorno. Eu perguntei, onde é que fica o restaurante para vocês almoçarem? Me estranhou um pouco em relação à maneira como Barcelona trata essa questão toda dos centros tecnológicos. Os outros, todos que a gente visitou, um na área de saúde, esse outro que eu comentei do Tech, eles estão dentro da cidade, né? Então, é como se fosse um prédio comercial dentro da cidade. Então, as pessoas que estão ali trabalhando se utilizam de todo o entorno da cidade, né? Isso é muito interessante. E dentro de tudo isso, por exemplo, tinha o 22 Arroba, que é um distrito industrial que está sendo revitalizado. Ainda está sendo revitalizado lá, ainda né, em Barcelona? Ele já começou, acho que na época das Olimpíadas, né? E aí começaram essa revitalização. Era um bairro que era industrial, então ele tinha vários galpões lá. Alguns foram mantidos, né? A população parte ainda mora lá, e outra parte desse bairro, ela foi toda revitalizada e está sendo construída, é a área que mais se constrói em Barcelona hoje, né? Então, são prédios todos com uma construção sustentável, né? Com itens de sustentabilidade, vários com selos LEED e outros selos, né, de sustentabilidade, onde estão as empresas de tecnologia, né? Então, é uma região muito grande. E o interessante é o seguinte, é que não são só as empresas de tecnologia, eles sempre têm uma universidade, a parte educacional junto. Nesse caso, por exemplo, focada mais no que o Arroba, né, 22 está trabalhando. Na parte do Health Hub, que é uma outra área da cidade, onde eles têm um centro de tecnologia para a saúde, eles estão com os hospitais e escolas ou universidades na área, no entorno também. Exatamente para ter essa movimentação do tema acontecendo ali. Não é só a tecnologia acontecendo isolada, né, mas onde ela se aplica e as demandas todas estão acontecendo ali no entorno. E acho que é bem rico daí essa questão, porque é das universidades que vem grande parte das pesquisas que depois vão ser desenvolvidas, que vão virar, de repente, uma empresa grande dessas que a gente vai ver no futuro. Agora, na prática, se você acha que algo de lá, daquilo que vocês trouxeram, né, de conhecimento, aprendizado, através das palestras, daquilo que vocês viram, será que tem alguma coisa que pode virar um projeto aqui em Florianópolis para implantar realmente? Eu acho que muita coisa dessas, né, que a gente viu lá, tem exemplos vários, né, tanto nessa parte de tecnologia que eu te falei, né, vamos gerar energia nas praças da cidade, exemplos muitos que a gente consegue aplicar diretamente, né? Essa parte de sensoriamento, de monitoramento por satélite ou por drone, entregas por drone, na parte de logística, muitas dessas questões são interessantes. Na parte de gestão também. E uma das coisas que eu acho bem interessante que Barcelona leva muito claro, eles já não falam nem tanto mais de cidade inteligente, mas eles falam de cidade do conhecimento. Eles usam muito esse termo lá. Um especialista na área, o Piquet, que também foi um dos que imaginou o 22 Arroba, ele é uma das pessoas que defende isso. Então, na verdade, a gente a partir do conhecimento, né? Então, a partir disso, a gente montar a estrutura da nossa cidade, a questão econômica e tudo mais. Eu acho que é um exemplo interessante, porque, na verdade, está muito alinhado com o que a gente tem aqui na nossa cidade. Que a gente tem várias universidades, a gente tem centros de conhecimento e eles podem gerar a questão da economia. Depois, isso tudo gera um ecossistema interessante para toda a cidade, né? Entendi. Mas alguma coisa daquilo... Aí eu vou voltar a insistir, né? Mas alguma coisa de tudo que vocês viram já pode virar um projeto para cá? Tipo, nos próximos meses, na prática mesmo? Ou tudo tem que ser mais estudado e tudo mais? Ou, quem sabe, até voltar
outras vezes lá para Barcelona para pegar mais experiência? Como é que você vê isso na prática? Na prática, eu acho que a gente tem estudado dentro da prefeitura várias dessas propostas já. Algumas questões são questões de contratação externas, então tem que ser estudadas como tem que ser feitas e tal, né? Então a gente tem algumas... o que é mais fácil de aplicar hoje são ideias em relação a questões que eles têm lá, tanto menos contratações de serviços que são serviços internacionais, né? Mas que também, aí esses a gente tem que estudar com um pouco mais de tempo para poder cumprir todos os ritos, né, necessários nesse sentido, né? Então, o que a gente tem tentado hoje trabalhar mais são com projetos, metodologias, questões que a gente viu lá e a maneira como eles estão aplicando, porque a gente pode trabalhar isso tanto em plano diretor, como agora nos planos distritais que a gente vai começar a desenvolver na cidade e tentar trabalhar com metodologia e com o formato que eles têm lá dentro dos distritos deles de tecnologia, né? Tentando trazer um modelo um pouco mais interessante dentro do que a gente tem hoje aqui na cidade. Que legal. Olha, eu conversei aqui com a Cibele Assmann, que é da Prefeitura Municipal de Florianópolis, né? A chefe do Departamento de Tecnologias Urbanas. Tomara que daqui a algum tempo a gente tenha mais novidades, né? Para melhorar, principalmente o nosso trânsito aqui, que às vezes acaba sendo caótico, né? Exatamente. Tá certo, Cibele. Obrigado pela tua participação. Tá certo? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai até Blumenau, no Vale do Itajaí, para a gente entender também como é que Blumenau viu todas as novidades lá de Barcelona e o que eles podem aplicar para a cidade também. Não sai daí que o Empreenda Santa Catarina volta já já. De volta aqui com o nosso programa Empreenda Santa Catarina, hoje falando de uma missão muito importante, né, que uma comitiva do Sebrae fez até a cidade de Barcelona, na Espanha, lá na Europa, porque, eu não sei se você sabe, mas lá tem vários, né, centros de inovação, como a gente está falando nesse programa. E, claro, que toda essa inovação, todos os projetos, as grandes novidades, né, que essas cidades inteligentes acabam trazendo para essas feiras que acontecem lá na Europa, elas podem servir, claro, de modelo, de exemplo para serem implantadas também aqui em Santa Catarina, em várias cidades, né? Pode ser em Florianópolis, pode ser em Chapecó, como pode ser em Blumenau também. E nós temos agora um convidado que é justamente da cidade de Blumenau, ele que trabalha como diretor de desenvolvimento econômico e de inovação da Prefeitura Municipal de Blumenau, o Charles Swank, que também esteve lá em Barcelona. Tudo bem, Charles? Como é que você está? Tudo tranquilo, Alexandre. Beleza. Sempre legal trazer aí as novidades do que a gente viu, né? Sim. Graças aí ao convite dessa missão técnica organizada pelo Sebrae, que organizou, né, diga-se de passagem, muito bem, e nós favoreceu aí algumas visitas extremamente importantes para a gente conhecer um pouco mais a fundo o ecossistema de Barcelona e da Catalunha. Claro, que bacana, né? Aliás, vocês ficaram uma semana lá, eu acho que deu para aprender, né, muita coisa e ver muita coisa interessante, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, por exemplo, daquele grande evento que aconteceu, das cidades inteligentes, né? A exposição do Smart City Expo 2023, que aconteceu em Barcelona. O que você viu lá de interessante que te chamou a atenção e pensou assim, bom, posso trazer isso aqui para Blumenau, quem sabe? Me conta alguma. O foco básico da missão foi realmente visitar a Smart City Expo e Congresso, né? E verificar as novidades em termos de cidades inteligentes. Então, são dois grandes pavilhões, a maior feira de Smart City do mundo, né? E nos propiciou, assim, visualizar algumas coisas bem interessantes, que assim que me chamou a atenção durante a feira, né? Havia pavilhões de diversos países, mas a gente vê a tônica assim muito nos sensores, né? Então as cidades usando muitos sensores para verificação de luminosidade, iluminação pública, sensores para ruído de veículos, caminhões, ônibus, sensores para avaliar a temperatura da cidade, né, onde está fazendo mais calor, menos calor, e aí um processo de arborização nos bairros onde faz mais calor. Muita coisa também em termos de mobilidade, a gente percebe uma mudança da fonte de energia da frota de caminhões de limpeza, de captação de resíduos sólidos da cidade.
que hoje nós temos aqui em Santa Catarina, né, a maior parte da nossa frota é com o uso de diesel, né, o gasolina, e lá você vê outras opções, como o gás, como energia elétrica, né. Me chamou muita atenção lá um caminhão de resíduos que Barcelona utiliza, eu acho que já tem mais ou menos 58% da frota de caminhões de Barcelona já usa energia elétrica, né? São caminhões bastante modernos, né? E também a gente percebe muito a automação, carros autômatos, né? Quando você não precisa ter o elemento humano na condução. Isso a gente percebe para passageiros, percebe também para levar objetos de um lugar para o outro, ou no atendimento de repartições públicas, o robozinho que ajuda no atendimento a paciente no hospital, com todos os dispositivos que estão conectados ao paciente, ligados a esse robô, onde há uma interação daí com os médicos online e com a própria interação com o próprio paciente. Sim. Então, as calçadas também, pisos, que drenam a água, né? E tem várias outras composições abaixo do piso. Assim, são os pontos assim que eu destacaria, né? Sim. Ô, Charles, mas me diz uma coisa, você acha que o custo de tudo isso, por exemplo, carros autônomos, né? Ou então robôs nos hospitais para atender pacientes e tal, você acha que o custo disso tudo é muito alto para aplicar, por exemplo, numa cidade como Blumenau? Assim, evidentemente os custos são elevados, né? Eu acho que a escalabilidade durante os próximos anos vai fazer com que essas coisas sejam mais baratas. Mas, ao mesmo tempo, existe, logicamente, o preço é alto, mas a manutenção também é menor, né? Tu vê, por exemplo, a rede de fiação. Eu andei muito por Barcelona, eu não vi um fio elétrico em nenhum poste. Olha, andei muito em Barcelona. Tu não encontra um fio elétrico em poste como a gente vê aqui a todo momento, em todo lugar, um monte de fiação, cabo para tudo quanto é lado. Lá é galerias subterrâneas, onde passa dutos de água, de internet, de ar quente e frio, inclusive lixo, você não precisa ter o caminhão passando em todos os lugares, há um tipo de um aspirador que capta o lixo subterraneamente e leva para containers. Então, você não precisa abrir a rua a todo momento, né? Quando a gente percebe assim, preciso agora passar um cano de água aqui na rua, abre a rua. Preciso agora passar a rede óptica, preciso passar a telefonia. Você faz sem arrebentar a rua, né? Sem manutenção, faz tudo por baixo. Eu acho assim, é caro num primeiro momento, pode ser caro, mas lá na frente é muito mais barato e muito mais inteligente. Exato. Então, se a gente quer ser uma cidade inteligente, a gente tem que começar a usar a tecnologia, né, e as novidades, a inovação nessa área, ao favor do cidadão, né? A cidade inteligente é isso, é o uso de tecnologia, de dados em benefício do cidadão. Então, eu acho que serve como exemplo, serve como alerta para os municípios de Santa Catarina terem um olhar mais voltado a isso e a possibilidade de, em pequenos lugares, iniciar esse processo. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas começa numa cronologia, digamos assim. Tem que começar por algum momento, mas, sei lá, em 10, 20 anos, de repente, tens a cidade bastante conectada, né, com bastante inovação. O que você acha, Charles, por exemplo, que Blumenau precisa primeiro fazer? Qual seria a prioridade agora de Blumenau, de acordo com a nossa atualidade, né, com os dias atuais mesmo, e que pode ser implementado mais rápido, talvez, e para depois começar a resolver outros problemas? Quer dizer, o que é mais urgente hoje? Olha, o Blumenau já tem dado seus primeiros passos, né, nesse atual governo, né, do prefeito Mário Hildebrand, de você não precisar mais do papel nos processos burocráticos internos, né? Ou seja, o cidadão não precisa mais se deslocar da sua cidade, do seu negócio, para fazer qualquer tipo de solicitação ao município. Pode ser feito via internet. Então, esse é um processo que já começou, já faz aí uns 2 anos e vem
sendo desenvolvido paulatinamente, quem sabe até o final do governo, todos os processos já sejam automatizados, né, e os processos possam ser acompanhados também online. Eu acho que esse é um grande passo, né, que o município está fazendo. E o outro que a gente percebe também é em todas as sinaleiras, os semáforos da cidade, você encontra as câmaras, né, que acabam fazendo um processo de controle de tráfego e também um controle de furtos, de licenciamento de veículos, que ajudam e vão ajudar futuramente, é um primeiro passo, de você ter a cidade extremamente conectada e vigilante com câmaras. Só para vocês terem uma ideia, Curitiba foi na Expo Smart City, em Barcelona, considerada a cidade mais inovadora do mundo em 2023. O Rafael Greco, o prefeito lá, esteve lá, estava super feliz, né? E ele tem um cinturão de câmaras digitais ao redor de Curitiba. São 10 mil câmaras que ele instalou, então é um cinturão digital de Curitiba. Eu acho que são coisas que todas as cidades de Santa Catarina podem dar início. Eu acredito que outras cidades também já devem ter iniciado esse processo, mas aqui em Blumenau esse processo já começou e está indo a contento, está indo numa velocidade boa, e a gente acredita que até o final do mandato aí do atual prefeito a gente possa ter já a cidade sem papel, todos os trâmites pela internet, acompanhando os processos, e assim também com a vigilância e o controle de tráfego por câmaras de vigilância e centrais de monitoramento, né? Legal. Charles, me diz uma coisa, comparando, né, a gente sabe que Barcelona, lá na Espanha, é uma cidade que tem vários polos de inovação, né? Vocês perceberam isso também lá, quando vocês foram nessa missão agora em novembro. Comparando, por exemplo, Blumenau, a gente sabe que também tem um polo de tecnologia, de inovação também já bastante forte, né? O que mais te surpreendeu lá e que realmente ainda Blumenau precisaria encampar, e talvez até não só Blumenau, mas outras cidades como Florianópolis, Chapecó, Joinville, Criciúma, as maiores cidades aqui do estado, né? O que você se surpreendeu lá e que pode ainda servir aqui para a gente? Olha, o que me chama a atenção assim, a grande quantidade de ambientes de inovação, né? Quando a gente fala aqui em Blumenau, a gente tem o Instituto Gênio, o Centro de Inovação aqui de Blumenau, tem a Bluesoft, que é a Associação das Empresas de Software, a incubadora que está ligada ao Gene, mas lá você encontra diversos, né? Então, só nesses 5 dias úteis que nós passamos em Barcelona, nós visitamos lá o Tecnova da Universidade La Salle, a The Factory, que está ligada à Zona Franca e o Porto de Barcelona, você tem o Tec Barcelona, você tem o Barcelona Health Hub ligado a um hospital, você tem o 22@, uma iniciativa do município, a Acció, que é um governo da Catalunha para atração e favorecer o ambiente de negócios, a própria Prefeitura de Barcelona, a NTT Data. Então, muita densidade, né, de ambientes inovadores. Já aqui em Santa Catarina, você já não tem essa percepção, né? Pegando alguns outros casos, Joinville, você tem o Agoratec, você tem em Florianópolis a ACAT, você tem em Chapecó o Pólen, tem em Jaraguá o Novale, agora o Ilume lá em Itajaí. Quer dizer, a gente tem uma rede já de centros de inovação, uma iniciativa do governo do estado de Santa Catarina. São iniciativas importantes, a gente acredita que está no caminho certo, mas precisamos ter mais cooperação. A gente percebe também lá muita cooperação entre a prefeitura, com o governo do estado, com a iniciativa privada, com as universidades, né? Aqui eu acho que a gente precisa ter mais essa rede de cooperação que lá eles tanto têm. E é evidente que os recursos também são mais abundantes. Você tem lá os fundos europeus, que são bilhões de euros à disposição das empresas europeias para desenvolvimento e pesquisa, desenvolvimento e inovação, coisas que a gente não tem. A gente tem a FAPESC aqui em Florianópolis, lógico, a gente tem um recurso do governo do estado, mas é muito aquém do que existe na cidade de Barcelona. E como é que você acha, por exemplo, Charles, que é possível montar essa cooperação toda? Quer dizer,
Qual seria o primeiro passo que Santa Catarina precisaria adotar para poder ter essa cooperação, ter esse fundo também, para que haja realmente mais inovação aqui? Eu acho que é um processo de amadurecimento do nosso sistema, né, do ecossistema catarinense. A gente tem percebido que há um desenvolvimento, né, com centros de inovação, a rede de centros de inovação, as incubadoras, né, a gente precisa sentar mais junto. Aqui em Blumenau a gente está fazendo um trabalho belíssimo, graças aí ao programa Cidade Empreendedora do SEBRAE, e o município de Blumenau assinou o termo de cooperação, estamos fazendo um trabalho. Fizemos aí o PEDEM, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico da cidade. Alinhado a isso, fizemos o mapeamento do ecossistema de inovação da cidade, fizemos um planejamento, criamos as governanças, reunindo as 4 hélices, né, universidades, escolas de ensino superior, com empresas, com instituições de apoio, o governo municipal e o SEBRAE junto. Então, nós temos aqui 6 eixos, a gente se reúne mensalmente no sentido de fortalecer essas governanças e fortalecer as atividades que venham a serem desenvolvidas no sentido de ampliar a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a indústria criativa, a indústria do conhecimento. É por aí que Santa Catarina tem que se destacar. E a gente precisa conversar mais também, não só ficar aqui dentro de Blumenau, com os municípios aqui vizinhos, mas precisamos estar articulados com Florianópolis, com Joinville, com Chapecó, com Criciúma, né, ter políticas públicas juntamente com o governo do Estado de Santa Catarina, tem que ser também um grande formulador de políticas, de pensamento, de recursos, para que a gente possa fazer um grande Estado. Nós já somos um grande Estado, é o menor Estado da Federação, mas somos um dos principais estados em termos de inovação, de economia, de geração de riqueza. Então, nós temos uma população extremamente qualificada, tem uma boa base de ensino. Eu acho que as bases estão lançadas, é um amadurecimento que a gente precisa galgar. Você vê, Barcelona é uma cidade medieval, né? Nós estamos falando de uma cidade de 1,5 milhão, 1.600.000 habitantes. Blumenau está com 380 mil, quase 400 mil habitantes. Né? Florianópolis está ali com 500, 600 mil, Joinville também. Então, são cidades pequenas, nós já temos um outro modelo de crescimento e desenvolvimento. Uma coisa que apoia muito o nosso Estado também é a internacionalização. Né? Nós somos um Estado que sempre está de olho fora, até pela nossa imigração, né? Alemães, italianos e outras nacionalidades que aqui estão. Então, a gente vive, né, em contato principalmente com a Europa. Sim. E fazendo benchmark, vendo o que é positivo, o que é bom, as experiências bem vividas lá fora e fazer com que as coisas aqui também possam fluir, levando em conta já toda a experiência que a Europa tem, né, e pode nos ajudar. E vocês, foi a primeira experiência sua numa missão internacional com o SEBRAE, não? Com o SEBRAE foi a primeira, mas eu tive em Barcelona, foi 12 anos atrás, quando o governo de Santa Catarina fez o termo de parceria com o governo da Catalunha. Foi no início, acho que o secretário de Desenvolvimento era o Paulinho Bornaus, e a gente teve lá, levamos uma missão de catarinenses para lá. Então, o nosso modelo aqui de Centro de Inovação e Distrito de Inovação tem a base em Barcelona. Nós olhamos muito para o 22 Arroba, que é uma iniciativa do município, que a iniciativa privada está desenvolvendo. Um pequeno bairro, né, um bairro de Barcelona que foi reordenado, requalificado, reenergizado, né, para novas tecnologias, indústria criativa e do conhecimento. E nós estamos com o Distrito de Inovação aqui de Blumenau, nessa mesma perspectiva, de termos um pequeno território para que seja um laboratório vivo de experimentações urbanísticas e também de experimentos em produtos e serviços. Então, a nossa base está muito focada nisso. E quando o SEBRAE nos acenou com essa possibilidade de retornar a Barcelona para ver as novas experiências, foi muito legal. Claro. E a missão, né, a gente contou com uma delegação extremamente madura e um espectro bastante representativo das lideranças da área econômica e de formação e de inovação. Então, foi muito rico a troca de experiências e a rede que a gente criou nessa nossa missão
a Barcelona. Ô Charles, tem alguma coisa para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo? Algo que você trouxe de lá e que pode ser brevemente implantado em Blumenau ou ainda tem que amadurecer mais ainda? Tem alguma coisa que você consegue já colocar em ação? Olha, eu destacaria alguns pontos, né? Eu perguntei para o pessoal da Acció, que é o organismo catalão de promoção de exportações de produtos catalães e atração de empresas de fora, se o incentivo econômico fiscal, né, é importante, né? É uma prioridade para eles. Eles disseram que é importante, mas não é prioritário. O que é prioritário é a ambiência, ou seja, o ambiente é que forma o dinamismo de uma cidade. Então, a arquitetura, os ambientes de inovação, a pesquisa e desenvolvimento, gente talentosa, gente com boa formação, isso faz com que atraia empresas para o Estado catalão. Então, Santa Catarina pode levar em conta isso e também aplicar aqui. Ou seja, não é tão importante o incentivo. Vale a pena para alguns tipos de negócio? Pode ser. Mas eu acho um ambiente com boa infraestrutura, com arquitetura que é diferencial, uma arquitetura diferencial que faz com que você tenha vontade de viver naquela cidade, naquele bairro, faz com que as pessoas queiram viver naquele local. Então, a ambiência é um ponto importante. A rede de cooperação, que nós já falamos, é outro ponto importante. Nós temos que estar mais conectados entre universidades, empresas, entre as nossas cidades. Outro lugar, todos os ambientes de inovação que nós visitamos fazem feiras de negócios, por menores que sejam ou maiores, internacionais, todos eles fazem, ou seja, atrai público de negócio, atrai turistas de negócios. Outra coisa, gestão de dados, as prefeituras, a Prefeitura de Barcelona trabalha muito a gestão de dados, de informações, o grande dashboard, para conhecer o que está acontecendo na cidade. As cidades são abertas à população, são abertas às empresas, também é um outro ponto que a gente precisa desenvolver. Os fundos europeus são importantes, então, assim, tipo a FAPESC, municípios, governo federal, tem que ter fundos também para alavancar pesquisa, desenvolvimento e inovação, atrelada com as dores das empresas. Então, assim, as parcerias, o network, as áreas de sustentabilidade, as conexões internacionais foram, assim, pontos que eu destacaria. Então, assim, elogiar o SEBRAE mais uma vez pela missão, agradecer o apoio ao convite formulado, a delegação que participou foi excepcional. Eu acho que nós temos aí um material humano extremamente grande, com vontade de fazer acontecer. Eu acho que a questão de tempo, assim, de colocar Santa Catarina como um dos expoentes, não só em âmbito do Brasil, mas do mundo também. Perfeito. Charles Schwank, que é o diretor de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Blumenau. Muito obrigado, tá, Charles, por você ter compartilhado essas ideias e esse conhecimento que você adquiriu lá em Barcelona. Obrigado mesmo, hein? Valeu, Alexandre. Obrigado pelo convite. Estamos sempre abertos aí. Eu acho que a gente precisa levar essas informações aí, discuti-las. Verdade. E fazer com que o nosso Estado seja o principal Estado dessa nação. Com certeza. E já é, né? Já é um dos principais. Obrigado, valeu, Charles. Grande abraço. Valeu, até mais. Olha, você viu então, né? Uma missão que é de Barcelona, que foi para Barcelona. O SEBRAE sempre, todos os anos, organiza essas grandes missões internacionais. A gente consegue aprender muita coisa para aplicar nas nossas cidades, ver que as coisas não são fáceis, não dá para fazer da noite para o dia, mas o importante é a gente conhecer, saber que existe, que está dando certo lá fora e que pode muito bem, com o passar do tempo, com muito amadurecimento, ser implementado também no nosso estado, nas nossas principais cidades. Um grande abraço para você, a gente volta no próximo Empreenda Santa Catarina. Até lá!